Dona Doraci Garcia, é viúva do senhor Basílio Muzica, né? Há muito tempo que você é viúva? 12 anos, né? A senhora nasceu no Rio dos Patos, é filha de Antônio José Garcia, Dona Leonor Garcia. Veio para Cachoeira dos Turcos, mais ou menos em 1932, por aí, na década de 30. Lá foi em 46. Ah, 46. Ah, bem mais tarde então. Ah, tá, então tá bem. Mas então o seu Basílio que já morava ali, né? Ele já estava morando aqui, mas ele morava lá no Rio dos Patos. Mas ele veio antes. Veio antes. Então, o seu Basílio, depois que a senhora veio, já conhecia de Rio dos Patos. Os seus pais vieram para cá também nessa época? Meu pai não, meu pai faleceu lá no Rio dos Patos. Ah, faleceu lá no Rio. E a minha mãe que veio. Minha mãe não me lembro, ela veio um ano antes de nós. É um ano antes de nós mesmo. E eu vim, porque eu morava com a mãe do Rosa. Eu tinha 4 anos quando fui morar com ela, que ela casou, né? Daí mamãe tinha muitos filhos, então eu era muito agarrada com ela que me cuidava. Quando ela casou, eu fui morar com ela, tinha 4 anos. Ah, sim, então já... Então quando a senhora veio ali para Cachoeira, a senhora já veio com a dona Débora. Dona Débora, que é Leonor também, né? Mas era Leonor, não, Leonor era minha mãe. Ah, não, era... E a Leofredina. Leofredina, é conhecida como Débora, né? Então a senhora veio não com seus pais, né? Veio com sua irmã, né? Sim. Exatamente. Que já era casada, então, na época também. Não, eu casei aqui. Não, ela. Ela já tinha todos os filhos. Tinha todos os filhos? Todos os filhos. Eu ajudei a criar todos os filhos, porque o meu cunhado, o Rafael, que era carroceiro, né? Viajava, pra cá. E ela saía também, e eu ficava com as crianças. Ela acompanhava o seu pai? Acompanhava ele sempre, quase sempre. Naquela época ela saía pelo mundo com... E eu cuidava das crianças. Aquele carroção de 8 cavalos. 8 cavalos. 9 cavalos. É burro cavalo misturado. Então, dona Dora, quando a senhora veio do Rio dos Patos, a senhora já tinha quantos anos? Já era mocinha? Era moça já. Eu sei que nós viemos de lá, foi em 46. Em 46. E dali 4 anos eu me casei, com 26 anos. É 22 anos. E lá no Rio dos Patos, onde a senhora morava, era assim também roça ou já era uma vila? A gente trabalhava muito, porque minha mãe viu tudo, né? Trabalhava na roça para nós e depois trabalhava para os outros. Nós tinha que trabalhar para ganhar o pão, né? Minha mãe era costureira e nós trabalhávamos muito. Carpia roça e trabalhava com os outros também na roça? Com outros, sim. Eram três irmãs, uma mais velha, 2 mais velhas que eu. Nós 3 que saíamos trabalhar para os outros. Eram só mulheres? Eram só mulheres? Não, em casa era. Só tinha 4 homens, mas já eram casados. E aí, quando meu pai morreu, já era... Tinha um casado, só o gato, né? Acho que era. E tinha, quero ver, sei que eram 4 homens. Daí depois foram casando, né? Saindo e mamãe ficou só com nós. Só com as mulheres? Só com as mulheres. E eu morava pertinho da casa da minha mãe, então com as outras 2 irmãs eu ia trabalhar, pegava empreitada e trabalhava, tirava erva. Nossa, nós trabalhamos muito. A senhora me desculpa, eu não sou aqui da região, eu vim aqui desde 85. Aqui a Zenete é também do Rio dos Patos, qual é o relacionamento? Do Rio dos Patos, pois é, ela se criou comigo lá, eu que criei ela. Morei com ela. A tia Zenete é sua sobrinha? Ela é minha sobrinha. Interessante. E ali no Rio dos Patos, por exemplo, a senhora frequentou escola, tinha escola lá, a senhora chegou na escola? E escola eu fui, e era só uma professora que tinha lá. Daí eu tirei o 3º ano com ela. Com aquela professora. 3º ano. Depois a senhora parou de estudar, né? Nunca mais voltou a estudar. E sempre só nesse trabalho pesado, tirar erva, trabalhar na roça. Toda a vida. E a partir de que idade você começou a trabalhar na roça? Desde
desde menina já, a gente trabalhava na roça, já ia com eles na roça. E nós sempre não podia brincar também, nós tínhamos nossas bonecas quando nós éramos meninos. Ah, tinha as bonecas. Mas nós fazíamos boneca de sabugo, nós fazia de purumbo, fazia de abóbora, nós fazíamos nossas bonecas. E daí mamãe dizia assim para nós, se vocês não puxarem 2 baldes de estrume lá no quintal, vocês não vão brincar. Eu e a outra mais nova do que eu. Nós tínhamos que fazer aquele serviço de o cartinho um pouquinho no quintal para nós brincar. Só nós. E essas bonecas assim faziam, esculpiam? Assim, tinha aquelas abóboras que os meninos traziam da roça, né? Nós íamos ajudar a descarregar a carroça. Nós já partava aquelas pescocinhas assim, daí fazia os olhos de feijão, comia feijão ali, fazia a boquinha. Para nós era uma alegria mesmo, nós brincávamos todos. A vida de trabalhar na roça é pesada. Eu também sou filho de fazendeiro, mas sempre estive na cidade. Eu pergunto, como é que a senhora trabalhou tanto tempo na roça, é tão conservada, tão elegante? O que a senhora fez para conservar essa apresentação toda? Não sei, não fiz nada. Eu tinha muita saúde sempre, né? Toda a vida. Trabalhava muito, mas eu tinha muita saúde, né? Foi assim. Depois que me casei, daí que eu trabalhei. Ah, trabalhou mais? Trabalhei mais. Nossa. O meu marido era ucraniano, né? E eu trabalhava, não sei por que eu trabalhava tanto. Daí ele dizia, mas fica em casa, tem as meninas que te ajudam lá, porque ele tinha bastante camarada, né? Mas eu queria estar lá na roça. Você gostava de ir para a roça? Gostava de ir na roça. Trabalhava bastante, chegava em casa, grupo de tarde, tinha que lidar com criação e fazer comida, e nós fazíamos com meus camaradas, né? Tinha 6, 7 camaradas que comiam em casa, nós trabalhávamos. E eu ia a última que dormia e a primeira que levantava. Esses camaradas, como é que era a relação de trabalho? Eles ganhavam por dia, ganhavam por... Era por dia. Por empreitada. Era por dia, tinha os empreitada, né? Mas também não sempre tinha bastante camarada. E as moças também iam. Daí pegava de tarde as moças para me ajudarem. Né? As moças eram filhos desses camaradas? Não, eu não tive filho nenhum. Não, eram filhos desses camaradas? Ah, desses camaradas. Esses camaradas, por exemplo, eram pessoas que moravam por ali, não tinham terra e trabalhavam para os outros. Dona Dora, a senhora morou tantos anos ali na Cachoeira dos Turcos e a senhora foi uma das primeiras que veio para aí. Por que chamam ali Cachoeira dos Turcos? Tinha muito turco ali. Tinha o primeiro negociante que tinha ali era turco, era Nicolau, tinha o Abílio Vidala, tinha. Qual era outro? Como era o nome daquele magrinho? Ai, eu já me esqueci do nome dele, mas tinha o tinha o Jorge, todos eles turcos. E os descendentes desses turcos, eles continuam morando ali? Ou... Tem aqui na Dorje. Tem ali na Dorje, tem um que eu me lembro, o Zézio. A mãe dela. A mãe dele. E qual era a outra? Não tem mais ali, eu acho. Não tem mais. Não tem. Tem o seu Gil. Mas quando a senhora veio para ali, esses turcos já moravam ali. E desde essa época, então, já ficava a Cachoeira dos Turcos. Já era a Cachoeira dos Turcos. Já era naquela época. E lá, então, por exemplo, tinha um comércio que era maior do que por essa região aqui. Era muito maior do que Era? A Cachoeira era maior do que Aqui só tinha o maior do que Não, na época. Ah, sim. Tinha onde você está aqui, mano? É mesmo. Cheio de gente. Cheio de armazém e serraria ali na Cachoeira. Mais ou menos 10 quilômetros, tinha 8 por 8 cidades. Mas também acabaram com os pinheiros. Ficou tudo embaixo. E ali a cachoeira era a mesma que tem hoje lá, a cachoeira era a Cachoeira dos Turcos, lá tinha a cachoeira. Mas é a cachoeira? É a mesma? É a mesma. Ali aquela que tem aqui embaixo, na fábrica de pasta ali, E quando que a Cachoeira dos Turcos, por exemplo, começou a diminuir aquela questão do comércio?
Quando que foi? Começou a aumentar aqui no tubo? Como é Na que foi? serraria, né? Já tinha câncer, tem umas pinheiros. Terminaram as serrarias. Esse negócio de tudo. Então as serrarias é que fizeram a cachoeira, como eles não pensaram em replantar os pinheiros, acabou-se e terminou a cachoeira. Aí eles vieram para a região do tubo, então precisa tomar cuidado para não terminar os pinheiros aqui, porque senão não termina o tubo. Daí dos pinheiros vai fazendo. Virou em fazenda agora. Fazenda agora lá. Fazenda do quê? De criação de gado? Tem gente que podia trabalhar para sair tudo, tem que trabalhar. E a sua- Eu faço um esclarecimento. Sim. Cachoeira do Tuco, fala só em Tuco. Dos tubos. Na minha terra também, lá em Alegre, é cheio de tuco. Mas nem todos são tucos. Ah, sim. Eles são libaneses, são sírios, são árabes. Então, mas- os tucos não gostam disso não, porque o libanês não gosta de chamar de tuco. Os sírios também não. Eles são todos comerciantes. É, Né? Em qualquer lugar do Brasil que eles se estabeleçam, é comércio. Então, chamou-se turcos, mas o turco é da Turquia. Mas nem todos são da Turquia. Mas nem É daquela região ali. a gente vê que diz que é turco, ele fala turco, ele fica bravo. Fica bravo. Eu não sou turco, eu sou libanês. Mas, dona Dora, voltando lá para a Cachoeira dos Tubos, que continua sendo Cachoeira dos Tubos, a senhora só trabalhava na roça. E não criava, e tirava erva também? Tirava a erva. A erva era plantada ou não? Não, era erva nativa, não era plantada naquele tempo. E também tirava madeira ou não? Não, eu não tirava. Não tinha nada. Não tinha, não. Não tinha nada. Era uma área grande onde morava? Era só roça mesmo. Me diz uma coisa, dona Dora, naquele tempo que a senhora casou, existia uma diferença, eu lembro quando era criança, que os ucranianos, os poloneses, não se misturavam com os portugueses, com os espanhóis, com os caboclos da época. E como é que a senhora se arranjou com o casamento com o ucrânio? Não sei, não posso saber. Ele gostou, né? Ele gostou. Me conta a história do casamento. Como é que foi? Como é que foi que a senhora se achou com o seu Bacílio? A senhora já conhecia o seu Bacílio lá de Eu conhecia Direto dos sim. Patos. Mas lá a senhora já namorava ele ou não? Não, nem conversava, eu via de passagem quando eu via ele passando. Daí quando eu vim pra cá, que daí nós servimos aqui, né? E casamos. E o namoro também era mais ou menos parecido com o que a dona Geni contou, assim, Era só bem assim. distante. Assim. Não, e daí minha mãe era muito brava, então ela dizia, quando nós ia assim, reuniões, ela dizia assim, olha meninas, olha lá quem está escutando, olha meninas, se vocês começarem a namorar lá, eu furo os olhos de vocês. Diz se vocês saírem com um namorado longe de mim, diz vocês vão ter em casa. Então nós tínhamos que estar perto de mamãe, nós não saía caminhar para lá e para cá, lá com ela. Mas depois a senhora veio pra cá, já veio sem ela. Daí vinha sem ela, daí eu namorava, né? Daí a minha irmã não era assim tão brava, né? Trabalhava, já dava. Mas era assim também, meio de longe. Não era assim. Hoje em dia, Deus o livre nunca foi. Mas a avó morava na Arvoredo, hein? Ela morava aqui no Arvoredo. Ah, sim, ela morava na Arvoredo. A senhora morava. Então ela veio e foi morar no Arvoredo. Aí depois morou no Rio Bonito. Sim. E daí nós ficamos lá, já ir lá na Serraria do Tite, numa casa que tinha lá. Uhum. Daí depois que nós fomos comprando outras, né? E daí que nós saímos daquela casa do meu irmão, que tinha lá, que era o Tite, o meu irmão mais velho. Que ele tinha serraria na Cachoeira dos É. Tubos. Exato. Ele também foi no Rio. Dona Dora, pelos meus conhecimentos da região, poucos, mas eu sempre veio ouvindo as suas histórias, o rio e minhas passagens para Mercedes do Rio de Janeiro, passa ali pelo Rio dos Patos. A estrada é a mesma, tem uma ponte, uma curva, e não é longe do Manduri. Qual o relacionamento do pessoal da comunidade do Rio dos Patos com a comunidade de Manduri? Porque o senhor Gabriel Frade disse que dançava no Rio dos Patos, tinha uns bailes lá. Como é que é essa história? Nós dançávamos muito, dançava lá no Manduri. Quando tinha baile, nós íamos no Manduri, minha mãe junto. Ah, era perto, é bem perto. E os bailes eram em casas de família ou tinha clubes? Tinha ali, espere lá no Manduri, onde é que nós dançávamos? Ali você deve se lembrar, era lá no Domingo Grande, né? Sempre nós dançávamos lá. Tinha
Tinha ali nos Verges também, tinha um salãozão lá, nós ia dançar. E nós íamos no Rio dos Patos, que tinha um clube lá, né? E daí sempre nós dançávamos. Mas dançando podia segurar na mão. Como? No dançar podia segurar na mão do Sim, parceiro. era só para segurar na mão. Naquela época, aí, não sei se lá em Santa Catarina tinha muito disso, não sei se no Paraná também. O pessoal fazia o pichirão. Não sei se acontecia isso também na sua como que era lá esse pichirão? O cheirão era quando tinha uma pessoa lá que tinha uma roça muito suja, o pessoal se reunia lá. E Fazia um baile. E daí trabalhava o dia inteiro, depois de noite, eu lá no sábado, daí dançava também. Tinha o baile, daí tinha o café e Quem dava comida? O dono da roça? O dono da roça dava comida. Dava comida. Eu cansei de ir no cheirão. Eu sei de ir. Chamava então pichirão. Hoje em dia a gente fala mutirão, né? Eu digo puxirão, não sei se é certo ou errado, mas eu digo puxirão, algum dia puxirão, eu não sei. Isso era uma demonstração de E nós espírito de comunidade, de ajuda, né? Ajudar ao necessitado. Lá também aconteciam, por exemplo, essa questão, por exemplo, das mulheres, também eram sempre atendidas por parteiras, né? Aqui na Cachoeira dos Tucos, tanto como lá no Rio dos Patos. Aqui na Cachoeira dos Tucos, a senhora conheceu alguma parteira, assim? Eu conheci ali quando nós tínhamos bastante camarada, né? A dona Iná é sua prima, então? Minha prima. É Iná Garcia, também o nome dela? Iná Garcia. E daí tinha uma mulher lá das ilhas, que dizem hoje pra lá, pra cá, de Curitibizinho. Por que chama das ilhas? Tinha ilhas lá? Não sei porquê, não sei. E daí tinha parteira lá, e quando nós tínhamos as mulheres dos nossos camaradas, né? Sempre tinha uma casinha que era perto de nós lá. Então quando era para ganhar dinheiro, ia buscar aquela velha lá. Lembra do nome dela? Era minha Bastiana, tinha aquela outra velhinha. Era minha Bastiana. E como é que era? Tinha também aquelas simpatias ali? Não sei, não. Eu ia lá porque eu nunca fui. Às vezes me chamavam para lá, eu nunca fui. E quando dava, dona Dora, quando dava bicheira na criação, como é que eles faziam para curar? Aqueles bichos nascem. Nós curávamos com remédio, com piolinho, com espere lá, com bibetoche. Não tinha nem um benzedor naquela época? Tinha sim, tinha benzedor. Tinha joelheta, o pai. Como é que a senhora lembra de algum tipo de benzedura? Tinha um homem lá nas ilhas que. Não, mas esse que curava lá era um velhinho lá das ilhas, como era aquele. A Maria Minha Bastiana, parece, que como era o nome dele. João Pedro da Costa, era isso. A Rosa está aparecendo tudo lá. Eu sou muito esquecida, mas eu me lembro que uma vez tinha um burro que tinha, como era, tinha bicheira. Tinha bicheira, não sei como foi, daí o meu marido foi para lá, e daí chegou lá e daí disse que ele curou. Disse que ele não pediu, porque ele não acreditava, né, em simpatia. Mas aí disse que ele disse, esse burro está com bicho aí, diz, quando o senhor fosse embora, cai tudo esses bichos. E disse que ele foi vendo o bicho caindo para trás, chegou lá, não tinha mais, e saiu o burro. Tinha bicho. O senhor Ernesto que sabe como é que é essa partida. Se nós sabe, mas ele não nos ensinou quando ele veio. Eu não conto as histórias, não. Nossa, nós dançava muito. Gente do céu, eu ficava com raiva quando eu trabalhava. Aos bailes, é quanto dos Quando era sábado, era baile. E nós íamos dançar aqui no turco de lá. Eu não sei se eu louca de cantar. Eu dizia, meu Deus do céu, eu não vou, mas eu sei que ir, porque eu vou. E daí eu ia ficar sozinha depois de casar. E nós fazia um baile ali, lá na casa do meu cunhado, e fazia um baile lá nas ilhas. Lá naquele tempo era o Paulina. Luiz Paulina, fazia um baile lá, nós ia às vezes com chuva, aí nós ia ali a pé para o mato, não tinha jeito. Nossa, com chuva a pé para dançar o Eu baile. chegava lá, tinha um barco, tinha que chegar lá e tomar um banho para mim, poder ficar lá. Eu chorava, eu ficava louca de brava, brigava com meu marido. Digo, eu não vou mais, quando era ali um sábado, nós seguimos lá dentro. Nunca cheguei a sábado, gostava muito demais. E a senhora sempre gostou de dançar também? Eu toda a vida gostei de dançar. E os bailes não eram assim, com a sanfona, o violão? Sim.
Tinha algum sanfoneiro lá da época? Tinha muito, ele tocava, meu Deus, tão ruim, não sabia tocar e nós dançávamos. Nossa Senhora. Eu tocava de algum ritmo, né? Mas Mas dançava, estava valendo, né? Pois é. Não, primeiro que começar a dançar, para começar a tocar. Como era aquele homem que trabalhava para nós lá, não era Antoninho? Antônio Lopes, ele, meu Deus. E não dava muita briga nesses bailes, não? Não dava briga. Porque era só entre os camaradas, a gente tudo ali O conhecia. pessoal todo respeitava. Aham. Tinha gente que bebia demais, às vezes, começava Daí bebiam muito, mas não sei, eles não a dormir. Às vezes tinha algum lá dos camaradas que começavam, assim, já vinha lá para falar um pouco, fazia deitar lá, e daqui a pouco levantava e estava dançando. Era assim. E os donadores de casamento? Naquela época, Como? naquela época você costumava dar carão? Ah, não, eu matava carne. Não dava carão. Tinha que dançar com tudo, eles eram tudo camarada, né? Daí a gente tinha que dançar. Lembra a tábua. Donador, e os casamentos daquela época como é que era feito os casamentos? Assim, as festas de casamento? Mas dependia, um fazia festa grande, algum fazia. Era de mais de um dia, uma semana? Não, era um dia só. Um dia. Os ucranianos não tinham assim, o hábito de... Eles sim, mas nós, como casados aqui, sofremos muito. Conta a história do casamento, deixa eu ver. Meu Deus do céu, nós fomos num caminhão sem o que eles fizeram, sem grade, sem nada, não sei como é que eles fizeram. Amarraram assim por baixo de nós, a menina, meu Deus, não sei como é que nós fomos, chegamos lá. Nós chegamos a grande que deu Aonde aqui. foi o casamento? Lá em Presentópolis, lá na igreja Vocês foram no caminhão lá? Lá Em cima do caminhão, Sim, um dia de geada, E o daí caminhão só coberto com uma tolda, uma lona. É, Não, não tinha nada. Coberto em cima do caminhão. não tinha coberto com uma lona, sabe? E deixava isso pra gente não sair, Deus ali, a gente cair para os lados. Mas por que vocês foram casar tão longe, lá em Presentópolis? Não sei, ele queria casar lá, porque ele era ucraniano, né? A família dele morava lá, tinha parentes, né? Chegamos lá na casa do meu sogro. Chegamos lá, conheceram dançando. E daí, quando nós estávamos subindo a serra, chuva. Gente do céu. Chegamos de noite, quase em casa, ainda dançando na baile. Ainda vai. Quer dizer, saíram de manhã daqui com geada, foram para Prudentópolis, casaram, voltaram com chuva, sem asfalto, né, naquela época, subiram a Serra da Esperança, tiveram que empurrar o caminhão aí. Não foi preciso. E ainda teve baile. Teve baile. Tinha Depois animação. uma chuvarada, Ô, depois dona Dora, isso é o casamento em Prudentópolis, na cidade. E quando o casamento era na roça, na casa da noiva ali, como é que era? Tinha o juiz, era com o juiz de paz? Tinha, aqui tinha na Barbelinha. Daqui da cachoeira, tinha que usar barbelinha, porque eu sempre ia da carrocinha lá na E o barbelinha. juiz de paz montado a cavalo? Não, eles iam ao cartório já. Ia no Ah, já tinha cartório? É, era lá na barbelinha. Lá E na- daí nós fazíamos virado, sabe, de branco, e daí ia de carrocinha, e lá de volta, daí nós chegava lá, uma aguinha, e daí comia aquele virado para nós chegar em casa. Aqui no Arroio Fundo, fui no casamento da minha prima, nós ia na família e vinha aí e ainda dançava a noite inteira, e naquela noite que E os bailes amanheciam. amanhecia. Amanheciam. E não tinha domingueira aí no seu dia? Às vezes, sim. Eu fiz essa pergunta porque eu sou filho de um juiz de paz. E meu pai ia fazer casamento na roça. Ele ia da roça e fazia casamento. E muitas vezes eu fui a cavalo levando o livrão, aquele livro. E o casamento era ali na casa da noiva. Pois é. É, Às vezes faziam assim também, né? Faziam assim Faziam. Quer dizer que o casamento aqui já era mais moderno. Acho que Já tinha cartório. Já tinha o cartório. E, por exemplo, só andava de carroça, andava a cavalo, a senhora também andava muito bem a cavalo? Não, eu não andei a cavalo. Não? Nunca. Nunca? Andei carroça toda a vida. E a senhora sabia conduzir carroça? Sabia. Sabia Eu conduzir? usava de ir na roça às vezes. Só quando era para ir, eu não vinha para nossa casa lá, porque tinha muita descida. Eu tinha medo. Nunca deu uma disparada com a carroça? Não teve, nunca. E daí, quando ela vinha com o carro carregado, eu com duas moças que sempre vinham junto comigo, né? Então eu não subia atrás do carro, mas nas descidas, quando vinha o carro carregado, meu marido tocando e as meninas ali atrás.
para segurar o carro, né? Na visita. Ah, você estava Eu segurando? tinha a pé, sim, e ela segurando atrás. E Ah, segurava um pouco para não correr muito, né? Nas visitas. Mas tinha aquele Breque, breque. Tinha um breque ali de frente e um breque de lado. Não tinha só de lado. Só de lado. Ah, por isso só que de então lado. era segurar. Então a senhora sempre tinha, por exemplo, com a senhora ali na Cachoeira dos Turcos, sempre tinha algumas moças, filhas desses camaradas, que trabalhavam lá também. Moravam na sua casa também? Não, tinha uma sempre ficava, era empregada na casa. Ah, sim. E as outras trabalhavam só de dia. A senhora gostava de fazer as tarefas de casa ou gostava mais de ir para a roça? Eu gostava dos dois, eu tinha disposição, né? Gostava de fazer em casa o serviço e na roça. O que a senhora fazia assim de comidas, assim, gostosas? Assim? A gente plantava muito, né? E daí a gente tinha mandioca, batata, tinha repolho, tinha verdura bastante, então era aquilo, tinha carne de porco bastante porco, tudo era crioulo. Tinha dia que a gente fazia comida só o sal que era comprado, mas era crioulo. Como é que era o porco? Como é que conservava o porco? Tinha geladeira? Não tinha. A gente fritava, eu digo até hoje carne de lá. A gente fritava, deixava na banha. Depois na hora da comida era só de esquentar, né? Olha coisa gostosa. Eu tô carne de lá. Hoje em dia não tem mais carne de lá. Não tem, eu não tenho mais, tenho saudade daquela carne de lá. Tocinho, faziam linguiça também? Fazia linguiça. Linguiça, chouriço. Fazia aquele queijo do porco também? Eu fazia, às vezes, quando eu tinha tempo, eu fazia. E a senhora ficava trabalhando até que horas da noite, assim, para poder dar conta de tudo isso que a senhora fala? Gente do céu, ficar até cozinhar feijão de noite. Até cozinhar feijão. E Não tinha panela de pressão, né? Não tinha, era panelona grande, essas panelas de ferro tinha até hoje lá em casa. Ainda. Tenho uma porção para os outros e tenho ainda umas 3 ou 4 grandonas na casa. Aí eu cozinhava feijão de noite. No outro dia a gente levava lá, tudo no balaio, na carrocinha, ia levando lá, eu arrumava, levava lá, para a gente fazer lá na roça. Daí eu vinha antes dos camaradas, lá no paiol, e daí eu arrumava o almoço ali para eles. E a senhora tinha que dar comida para todos os camaradas? Eu sei, mas lá é Tinha que todo mundo fazer comida para todos. Dona Dora, nós estamos falando ali já que tocamos em baile, tocamos em música, que a senhora gostava de dançar, o seu Vacílio também, que gostava demais de dançar, né? Qual era o ritmo que a senhora mais gostava de dançar? como assim? Eu dançava tudo que era Tudo? Uhum. Gostava de tudo, shot, valsa, tango, marcha. Tudo que era moda assim, eu gostava. Tinha uma dança diferente que faziam ou não? Eu acho que não. Era Mazurca? assim. Tinha mazurca, sim, mas aquela era, eu dizia que era dos polacos. Era dos polacos. Eu fiquei com uma dúvida aí a respeito dos bailes, porque eu sou de outra região, né? É o seguinte, a senhora disse que o pessoal ia no baile dos empregados, dos camaradas. Na minha terra não podia, os filhos de propriedade não dançavam com filho de camarada. Então havia esse racismo. Aqui então podia misturar. Era muito mais socializado. Não tinha problema, esse assunto eu fiquei. Tinha baile que era só dos camaradas e nós lá. Ah, e a senhora frequentava o baile dos camaradas? Claro. E Assim era como eles normal. trabalhavam, nós juntos, eu e meu Divertia marido. também. Às vezes vinha gente lá querer falar com meu marido, nós tudo lá, tudo encargoado, trabalhando. Eles perguntavam qual era o patrão deles lá. O que era sobre a missa? Tinha igreja, fazia essa missa na casa. Ah, como é que era esse aí também? Ali no Cachoeira dos Turcos não tinha igreja? Não, tinha igreja, mas depois de um tempo os padres, houve uma confusão lá, e os padres não queriam mais ir lá. E daí ele ia de dentista lá em casa. Muitas vezes ele ia depois de dentista lá em casa. Até casamento saiu Ah, lá da é? minha casa. Ali nessa casa também? Aham. E essa casa ainda continua de pé lá na... Continua lá no Continua Cachoeira? lá, porque era casa velha, daí depois nós desmanchamos aquela casa e daí fizemos bem igualzinha que era mesmo. Outra coisa que eu queria saber a respeito do seu Vacílio, a senhora falou que ele era ucraíno. Ele morava no Rio dos Patos, em Prudentópolis mesmo. Eles vieram
Ele veio da Ucrânia também? Ou ele já nasceu? Só o meu sogro que veio, só o pai dele que Ele veio. veio. E eles moravam ali numa colônia ou não? Era ali no Rio dos Patos, ali perto, bem perto do Rio dos Patos, ali numa colônia, ali não me lembro Uma agora. colônia de ucranianos ali. É, de ucraniano. Não me lembro como era o nome ali da. Porque ali eles tinham a igreja também com outro rito, né? Ali, mas era em Prudentópolis, da igreja ucraniana que tem até hoje lá. E a senhora aprendeu a falar em ucraniano? Nunca. Não aprendi nada, nem dizer boa tarde, nem nada, não sei até hoje. E o seu Basílio falava? Falava ucraniano. Falava. Mas ele só falava também com os parentes dele? Lá com nós não, nem com os camaradas. Aqui? Ah, mas aqui Daí eu nunca quis aprender porque ele me ensinava tudo errado, sabe? Ele dizia mesmo, assim, sabe? Daí eu nunca mais quero. Fazia brincadeira, digo, não quero saber, não. De aprender. Dona Gemi, como é que a senhora falou que a senhora montava muito a cavalo? Eu estou aqui curiosa. As mulheres montavam, como a gente monta hoje, bota calça comprida e monta cavalo assim, não? Mas tinha cilindro. De cilindro. Ficava sentadinha. As mulheres daquela época não usavam calça comprida não, né? Usavam saia assim? Saião grande, assim, bem na assim, cilindro, e essa perna aqui no gancho, aqui assim. A senhora sempre andou só no cilindro? Não, mas andava todo tipo, andava inteiro, só? pelego, assim. Mas andava, eu e essa minha irmã, mas andava a cavalo, tipo, às vezes nós íamos no mato, andava demais, marcava cipó na boca, assim. Só com cipó amarrando a boca do cavalo e andando. A dona Dora lembrou de uma história, né? Opa, então conta a história para nós. Eu me lembrei do meu sogro, coitado. Então ele era um polaco velho, né? Muito trabalhador. Então ele me contava que quando ele veio da Ucrânia, disse que estava doido no dia, disse que brincando com uma bola, né? Jogando bola assim, pra lá e pra cá. Ele passou ali e disse, o que é isso aí? Estão brigando por causa dessa bola? Dá um dinheiro, vai comprar uma bola, deu para o outro. Diz, por que vocês estão brigando por causa dessa bola aí? O Brasil pegou o dinheiro ligeiro, os meninos estavam jogando, né? Ele, mas por que será esses meninos brigando aí? Então ele não tinha conhecimento Não nenhum. tinha, não sabia. Então eu sempre achava graça quando ele contava. Ofereceu para... Hoje em dia tinha que comprar 22 bolas, né? Lá perto de onde a senhora morava, na Cachoeira, nas ilhas, tem uma comunidade de negros. Da onde que vieram os negros? Pois eu não posso lhe contar, porque quando nós chegamos ali já tinha aqueles negros ali. Já tinha? Já tinha, os pais deles, bom, hoje em dia já não tem mais, mas tem os filhos ainda lá, né? Aham. Tem. Eles não sabem de onde vieram? Não sei. Eles nunca contavam nada? Não, a gente não sei. Quem sabe te contar, mas eu nem me lembro, né? Esses dias eu conversei com uma pessoa de lá e eu me interessei, fiz essa pergunta. Se ela nasceu lá, de onde vieram os pais? Ela disse, eu não sei, porque agora tem só eu da minha família, todos os outros já morreram, pai, mãe, irmãos morreram, e eu não sei de onde que vieram. Os cativos, ele foi se mostrando ali. Não, foi feito um trabalho por História e Memória, e uma das professoras contou a história, tem um lugar de onde eles vieram da África, e está escrito em livro e tem lá na biblioteca. Quem se interessar para ler, está aí. Então quando a senhora veio para ali já existia essa comunidade de negros, né? Já. E eles conviviam com todas as outras pessoas? Sim, ou eles ficavam? iam trabalhar para nós lá, eles foram nossos camaradas lá do Barquilhão, e lá com nós também. Eles sempre trabalhavam ali com nós. E por isso que vinha, eles sempre puseram nome porque eu tinha o seu Roberto Rickler, que ele tinha as terras dele para cá. E daí ele com o seu Jacó, com o meu sogro, então vinham para cá e eles andavam, diz que de noite, e vinham fazer picada nas roças, né? Assim, no terreno. E daí quando eles voltavam e passavam lá, diz que estava um lampiãozinho aqui, ali, daí diz que o seu Roberto dizia, diz, olha aqui, está bem, parece Curitiba.
E daí se ficou por nome de Curitiba. Dona Dona Maria, que as senhoras são antigas, eu moro lá na Cachoeira dos Turcos, e tenho propriedade lá, e eu encontrei em vários locais da minha propriedade escavação, que diz que o pessoal antigo enterrava um dinheiro, é verdade isso? Acho que não. Daí agora os novos estão achando, vendo lá fogo, estão campeando, já fizeram vários buracos lá. Faziam isso. Eu sei que lá perto onde nós morávamos tinha uma pedra muito grande, pedrona. E daí, um tempo, aquela pedra ficou virada. Viraram aquela pedra, e ficou aquela pedra lá virada, um buraco assim, onde ela estava sentada. Viraram para lá, diz que trabalharam muito procurando dinheiro naquela pedra. E daí o Marcelinho era amigo do brincador, né? Brincava com os camaradas. Um dia ele inventou de falar com um camarada nosso lá, que ali tinha dinheiro, que viessem ali. E quando foi de noite mesmo, nós vimos aquela claridade lá, era eles que estavam virando com a cabo todo lá. É porque os antigos... E eu acho que, eu não sei, daí eles que acharam lá um pouco de carvão lá, mas eu desconfiava, eu dizia para o meu marido, foi você que levou carvão lá para alumbrar ele. Só para ele dar risada, para ele caçoar, né, fazerem aquela brincadeira. Acho que ele levou lá um pouquinho, daí eles disseram, tem dinheiro aqui, porque tem um pouco de carvão. E saiu daí dessa pedra, sofriam e viraram a pedra para lá e para cá. É porque os antigos, quando a dona Geni estava contando, o dinheiro era muito difícil, né, dona Geni? Então, quando o homem pegava aquelas notas, acho que era 500 mil réis, né? Quando tinha uma nota que era 500 mil réis, não contava nem para a mulher que tinha, né? Tinha que guardar embaixo do colchão para enterrar ela, para ninguém saber, porque senão daí perdia dinheiro, né? Não tinha, outra não conseguia, né? Não era assim? Pois, isso eu não sei porque, mas eu sei que nós tínhamos ali o Jeque do Rosário. Aonde era? Isso sabe, o Jeque do Rosário, diz que ele enterrou, não foi? Enterrou dinheiro? Papo do corvo branco. Lá? Tirou aquele papo, secou, né? Daí guardava o dinheiro. Daí roubaram o caldinho. Daí ela vai doido. Guardou dinheiro no papo do corpo branco? Eles que Que ele tinha. Que dava sorte. Dava sorte de guardar o dinheiro. Agora tem que achar um corpo branco, então. Eu não sei onde que encontraria. Dona Geni, também, você que diz que é corpo quando é pequeno, é branco. ah, é? Eu tinha pegado Quando branco. Ali, por exemplo, no Rio Bonito, né, onde a senhora morou, né, depois de casar e tudo, tinha alguma história de fantasma, alguma história de visagem por ali, alguma história de dinheiro enterrado, alguma coisa? Nunca a senhora soube de nada assim? Diziam que tinha visagem, que diz que passava um cavaleiro correndo tudo ali na frente da nossa casa. Não sei ele ficar sozinha, só com uma moça, só com um guia, posando lá quando o Marcelinho saía, viajar. E eu ficava lá, eu nunca vi nada. E os boitatá e gritador? Boitatá, diz que tinha um não sei o que vinha falar em cima das casas lá, o pessoal falava, em casa nunca fui, eu nunca vi. Eu me lembro que eu tinha um menino, nós pegamos ele pequenininho, que era o Paraguai. E daí, quando ele era pequeno, daí nós íamos na roça, e um dia nós fizemos muito tarde lá, e eu vinha vindo com ele atrás da carroça. Meu marido vinha vindo na frente. E daí tinha um chachinho assim do lado, assim, não tem que nós passamos o rio, um chachinho escuro que estava, e tinha aquela folha caída assim, ficou branco em cima, né? Assim, daí ele disse, dia do céu, isso não é uma visagem. Disse uma mulher com uma trouxa na cabeça. Eu olhei e disse, meu Deus do céu, e ele correu lá dentro. Ele disse, para, José, me leve, não me deixe. E fui correndo, assim, lá, olhei para trás, vi aquilo bem parece uma mulher, assim, com aquela trouxa na cabeça. Meu Deus do céu, mas não conta, Marcelo, nada disso, José. Com medo, né? Quando foi de madrugada, no outro dia, levantemos e eu pensando, eu quero ver aquela visagem do José lá. E daí, quando nós descemos lá, eu fui ver um chachinho, seco em cima, né, e aquelas folhas caídas assim, de guardaria. Daí mostrei vendo igual, aí a tua visagem, José, mas estava ali uma mulher, uma velha, ficou mais ou menos, e eu nunca vi nada de visagem lá. Diz que tinha um porco que passava assim de noite. Todo mundo contava, eu nunca vi. Histórias lá, então. E nós saíamos às vezes quando nós ia
lá para baixo da serra, né, na casa do meu sogro. No começo, nós saía e para vir pegar ali na serraria, algum que ia para lá, né? E nós saía de madrugada lá, nunca vimos nada, eu com meu marido, nunca vimos nada. Eu não vi, nunca vi. Tinha, assim, por exemplo, algum assalto, aconteceu algum assalto, alguma coisa ali na cachoeira? Mas foi lá em casa me assaltaram, lá na minha casa. Lá na sua casa? Quando foi? 80. Ah, em 80. Ah, já. Mas assalto assim de mão armada? É, de mão armada. Então, meu marido tinha ido para Guarapuava, e eles disseram que viram, foram para que ele foi para lá, né? Nós chegou o carro e a minha marido, que morava comigo, que era a minha empregada, ela estava no quintal, carpindo. E daí eu vi quando eu estava amassando pão. Daí eu vi assim na estrada, eu vi um carro que vinha vindo de lá. Aí eu olhei assim, quem que vai passar aí? E ela aí desfismou não sei o que lá, ela já veio. Ela de bota e caixada na mão, veio lá do quintal. Veio vindo, aqueles homens chegaram. Eu vi que ficou dois no carro e nós tínhamos muita madeira, sabe, na frente da casa. Muita madeira que meu marido mandava serrar e pegando lá. Daí desceu e disse, dois desceu e dois ficou no carro. Daí perguntou, o dono da casa está aí? Daí eu disse, não está. Mas eu menti aquele dia ainda, não sei por que eu menti. Porque eu já não gostava, não sei por que eu disse, digo, ele não está, mas ele acho que volta logo. Digo, ele ia sair por aí, acho que ele arrumando mais cerca. E ele já tinha ido, e eles viram que ele foi para Guarapuava, né? Daí eles disseram, então tchau. Diz, essas madeiras aí não é para vender? Digo, não, essa não é para vender. Diz, tem serraria? Digo, não. E daí foram só um pouquinho ali, continuei acabando de amassar o pão, né? De repente eu vi quando a Raída veio lá do quintal, quando eu fui sair na janela assim, para mim olhar assim se a Raída estava ali, sem saber, sem nada, né? Daí, quando eu fui olhar assim, já dois ali na porta, assim, com revólver, assim, né? Minha Nossa Senhora, o casão cheio de massa de pão, já tinha amassado o pão, daí fui para lavar as mãos, né? E daí inventei de olhar na janela aqueles dois ali. Já é um assalto, gente do céu. E daí outro já me pôs um dentinho, assim, uma corda aqui, me segurou, e daí, e o outro lá segurando a Laída, né, com o revólver na frente lá, e a Laída vendo eu sofrer também. E daí eu disse, digo, mas o que vocês querem? Queremos dinheiro. Digo, dinheiro não temos, nós não temos dinheiro, não é que você viu ter dinheiro nesse tempo, disse assim. Diz, não, tem dinheiro, tem dinheiro. Digo, não tem, não. E daí o outro já tirando televisão e ele pegando todas as coisas aí, revólver que tinha e uma espingarda que estava assim, já pegando e levando todas as coisas. Meu Deus do céu, e eu ali sofrendo. E o outro queria que eu contasse onde estava o dinheiro e tacava um facão grande que ele tinha assim nas minhas costas. Fiquei toda pintadinha, não com força, né? Mas machucava. E minha blusa ficou cheia de sangue depois. E queria o dinheiro, eu digo, não temos dinheiro, onde é que você viu, não temos dinheiro? E eu dizia assim, digo, meu marido já chega aí. E primeiro ele tampou minha boca, né? Daí, depois me levou assim para aquela... Daí tinha um, que aquele não me judiava, só se ficava e pedia o dinheiro. Daí veio outro e disse, despegue ela aqui, eu quero sair de cambiar o dinheiro aí, procurar o dinheiro ali. Daí ele disse, mas não machuque ela, não machuque, só seguir. Ele dizia, aquele primeiro não me machucou, só queria saber. E o outro, aquele que me pegou, né, o que segurou assim na corda e nas minhas mãos, daí só queria me fincar com o facão. Daí me levou lá para a sala e pincharam tudo coberta e colchão assim, virado. E daí entrou lá no quarto, tinha um revólver lá, que estava embaixo de uma calça que o Marcelinho tirou, né, e jogou assim numa mala e pôs em cima, aquela calça em cima do revólver. Ele trocou para ir e ficou lá. Eu nem tinha ido lá, porque eu estava trabalhando, nem tinha ido lá no quarto, acima do revólver. E aí eles procuraram e já tinham levado quase tudo. Eu dizia, meu Deus do céu, mas isso aí não temos dinheiro. E daí eles pegaram o dinheiro, quando eu vi que já tinham tirado o dinheiro, vocês já pegaram o dinheiro que tinha aí. E mas levaram tudo que tinha de mais, melhor que nós tínhamos, levaram tudo, espingarda, daí, todos os revólveres. E daí quando ele foi assim, daí eu fiquei que não sabia o que fazer. Digo, meu Deus do céu, o que é isso?
Digo, será que eu estou sonhando? Meu Deus do céu, eu queria rezar, eu não podia só, Deus do céu, que é isso? Pensava assim. Daí quando eu pensei assim, ai meu Deus do céu, que aparecesse alguém aqui no carro, aqui, que eu escutasse o ronco para esses homens irem embora, me deixarem. Digo, meu Deus, pelo amor de Deus. Daí eu estava no quarto e uma cortina assim, daí veio correndo um daqueles dele ali e disse, corram, saiam, que está chegando um carro aí. Daí ele largou daquelas coisas velhas, largou de mim e foi passar assim, roscou na calça assim, daí o revólver estava ali, pegou o revólver e ainda saiu. E não era, não tinha, assim, depois ninguém apareceu o carro ali, ter mandado de embora. E eu fiquei lá, daí eu fiquei ruim, nossa senhora, daí eu não sabia mais o que fazer. Aí ela entrou para dentro e disse, a senhora não está muito machucada? Eu disse, não, eu estou nervosa e não sei. Disse, agora o que é que eu faço? Eu vou correr lá na Catarina, disse assim, na minha cunhada. Primeiro ela queria ir lá vender, digo, aqui não vá, porque eu acho que os homens foram por aqui, vá para cá. Eu fiquei lá e ela me mandou lá, e daí chamou eles. Mas eles não assaltaram mais nenhuma casa. Não, eles aí saíram embora. Dona Gili passou por alguma situação dessa? Graças a Deus, não. A senhora tinha muito medo, ficava muito sozinha em casa, não? Eu tinha medo de ficar sozinha. Já morreram, Mas foram em casa. Nunca me aconteceu. Nunca aconteceu. Graças a Deus. Graças a Deus. Exatamente. Daí nós tínhamos 2 cachorros muito bravos, com uma cerca muito boa. Então a gente, depois os cachorros cuidavam. Cuidado. Mas eu toda a vida fui medrosa, sozinha assim.